Olá, boa noite. Para mim é uma alegria hoje poder compartilhar a palavra de Deus. Você que está vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente não vê a hora de poder te encontrar de maneira presencial. Então, se você quer saber um pouco mais também sobre a igreja, escreve aí no chat online ou manda uma mensagem para a gente aqui pelo YouTube, para a gente poder conhecer melhor você e para você saber um pouco mais do que acontece na nossa igreja. Já estamos caminhando, já estamos na reta final, a obra está acontecendo e a gente está muito animado. Eu espero que vocês estejam acompanhando o passo a passo da obra aí nas nossas redes sociais, no Instagram da igreja. Então a gente está já indo caminhando para o reta final e queremos preparar o nosso coração para esse retorno. E eu quero hoje trazer para a gente uma reflexão para a gente entender quais são as características de uma igreja saudável, uma igreja cheia de Deus e uma igreja relevante, para que nosso retorno possa vir de uma forma diferente, que isso possa vibrar no nosso coração, queimar na nossa mente, para que nós possamos vir com uma nova postura, uma postura mais ativa na nossa igreja, para que a gente possa viver muitas coisas legais, muitas coisas especiais aqui nesse lugar. Vou ler com você Apocalipse capítulo 21, do verso 9, a partir do verso 9, que diz: um dos sete anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira e assim por diante. No verso 21 que diz: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Algumas pessoas ficam apavoradas ao verem o texto de Apocalipse sendo aplicado, porque pessoas têm, às vezes, um preconceito, um medo, um desespero ao encontrar esses textos e acabam que não conseguem perceber o valor que o livro de Apocalipse tem, e principalmente nessa passagem que nos apresenta a igreja celestial, sendo comparada com a cidade de Jerusalém. A igreja celestial, a igreja que vai vir, a igreja composta daqueles que são salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, é a igreja perfeita. Nós precisamos olhar para essa igreja e reconhecer as verdades, as características que devem ser aplicadas hoje, no nosso dia a dia, a igreja terrena, a igreja militante, a igreja que é formada por mim e por você.
Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos entender lá no verso 11, que diz o seguinte: a igreja, ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Nossa igreja precisa resplandecer a glória de Deus. Não existe espaço para resplandecer talvez uma denominação, uma marca, um estilo de igreja, ou um grupo de liderança, ou até mesmo a figura de um pastor. Está errado. A nossa igreja precisa simplesmente resplandecer a glória do nosso Pai Celestial. A glória de Deus deve ser reconhecida por aqueles que estão em torno da nossa igreja. O valor da igreja tem que ser o próprio Deus. E quando as pessoas reconhecem isso e elas entram, a gente consegue ver lá no verso de número 19 que diz o seguinte: os fundamentos dos muros da cidade, da igreja, eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. Isso foge de qualquer regra de construção civil. Imagina a igreja, uma cidade, um edifício edificado, fundamentado em pedras preciosas. O que a gente tem mais de precioso, a gente usa para ornamentação, usa para algo que consegue ser enxergado, mas não para ser o fundamento de uma construção. Da mesma maneira que as pessoas de fora reconhecem o poder de Deus, reconhecem Deus através da igreja, quando as pessoas estão dentro, elas têm que reconhecer o valor do fundamento da igreja. Nós precisamos entender que quando entra na intimidade da igreja, entra no cerne da igreja, no íntimo da igreja, ali está o nosso valor. Nós devemos ver que a igreja, ela é bela. Lá no verso de número 14 diz o seguinte: o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Da mesma maneira que a igreja tem que ser bela externamente, ela também deve ser bela internamente e ela deve ser fundamentada na doutrina do Evangelho dos Apóstolos. Não é porque a ICF Rio de Janeiro é composta por muitos jovens, ou uma igreja que é no escuro, tem iluminação, é moderna, é diferente, ela é nova, mas é uma igreja que é fundamentada nos conceitos bíblicos. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é o fundamento dessa igreja. Nós não podemos negociar os valores cristãos do que a Bíblia mostra para a gente. Hoje em dia nós precisamos entender que a Bíblia, ela deve ser entregue e apresentada às outras pessoas de maneira talvez diferente, moderna. Falar uma igreja que fale a linguagem de hoje, para que as pessoas possam pegar esses conceitos bíblicos e com elas possam conseguir aplicar na vida delas. Isso é muito importante. Mas o que é mais importante é que nós nunca podemos abrir mão do fundamento bíblico, da verdadeira doutrina dos apóstolos. A nossa igreja deve aprender com a igreja celestial as características de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja cheia de Deus e uma igreja completamente saudável. Quero ler lá no verso de número 13 que diz: havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Quando a gente olha essa passagem, a gente reconhece que é uma igreja cercada por portas abertas, uma igreja que aceita todas as pessoas, independente de suas histórias ou de onde elas vêm. Essas pessoas precisam encontrar um espaço, um local onde elas possam se chamar de casa. Isso é muito importante. A igreja, ela tem que ser aberta para as pessoas, independente de suas condições sociais, financeiras, por decisões, por escolhas sexuais. Nada pode definir quem é ou quem não é apto a estar dentro de uma igreja. Nós não podemos ter um dedo acusador dizendo: você não pode fazer parte porque você não tem o mesmo estilo de vida do que eu. Você não pode fazer parte porque a sua família não é parecida com a minha. Você não pode fazer parte porque você não tem uma trajetória de vida tão certinha como eu tenho.
Nossa igreja precisa ser uma igreja aberta para todas as pessoas, sem preconceitos. Aqui as pessoas devem entrar, se assentar, serem acolhidas e principalmente serem amadas. Nós precisamos amar a todas as pessoas, porque se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós devemos amar também as outras pessoas. Isso é um mandamento divino. E essas pessoas precisam ser cuidadas. Quando nós entramos numa igreja, passamos pela porta, nós precisamos entender que o nosso papel é amar, cuidar, acolher. É uma igreja aberta a todos, a todos. Verso de número 27 diz: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Da mesma maneira que essa igreja é aberta a todos, ela não é aberta a tudo. Nós amamos o pecador, nós amamos as pessoas, nós acolhemos as pessoas, mas nós abominamos o pecado, nós detestamos o pecado, nós temos pavor do pecado. O pecado arruina com a vida das pessoas. Nós somos destinados a vivermos uma vida lá no fundo do poço, prisioneiros do pecado, pessoas que não têm escolha nenhuma, porque nós somos escravizados pelo pecado, e o pecado nos leva a uma condenação de morte. Mas Deus, com sua misericórdia e graça, nos traz uma nova perspectiva através do seu Filho Jesus Cristo, que foi morto numa cruz, para que você pudesse ter uma vida em abundância, completamente nova. Se nós reconhecemos essa verdade para as nossas vidas, nós não podemos aceitar tudo. Nós não podemos negociar nossa base bíblica e abrir mão para que o pecado possa fazer festa e reino no nosso meio. Somos abertos para todos, mas nós não somos abertos para tudo. O mais importante é que a ilustração de uma igreja é como uma corrida. Todos estão numa mesma direção, todos têm o desafio de chegar no ponto final, todos têm o mesmo desafio, todo mundo tem a mesma vontade de cumprir aquela tarefa. Assim a igreja, todos nós estamos correndo em direção do nosso Pai, e cada vez mais nós queremos a gente está querendo se tornar mais parecido com Ele, para que, já que a gente ama tanto a nosso Deus, a gente quer cada vez mais fazer o que alegra ao nosso Pai. Mas só que nessa corrida tem pessoas que não são tão ágeis como as outras, são pessoas que talvez são mais mancas, mas o importante é que nessa corrida todos estão em movimento. O que não pode acontecer nessa corrida é ficar parado ou retroceder. O importante é que nessa corrida as pessoas são motivadas pelo Espírito Santo, são moldadas pelo Espírito Santo, são trabalhadas a partir do Espírito Santo, para que suas vidas sejam desconstruídas, que os pecados sejam tirados, sejam colocados para fora, e que o Espírito de Deus possa cada vez mais fazer habitação no nosso coração. Isso quer dizer que nós somos direcionados a uma vida nova. Se você está numa igreja, você precisa entender que todo domingo você precisa sair diferente do que você entrou. Você precisa ter cada vez mais a vontade de buscar o nosso Deus, para que cada vez mais você possa se tornar mais parecido com o nosso Deus. Por último, eu quero terminar no verso número 22, que diz o seguinte: não vi templo algum na cidade. Aí começa. Muitas pessoas dizem, por conta disso, diz que não tem templo, não tem igreja, porque igreja não é o propósito de Deus. Errado, errado, errado. Porque diz, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. No céu, na eternidade,
Não vamos precisar mais de templos. Não vamos mais precisar de igreja. Porque a igreja, porque a eternidade é a totalidade da presença de Deus nas nossas vidas. É o ambiente mais sagrado que nós podemos viver. Nós vamos ter um relacionamento perfeito com o nosso Deus. Nós amamos o nosso Deus. Nós entendemos o chamado dele para a nossa vida. E nós somos direcionados a termos uma vida cheia do Espírito Santo, para então termos o privilégio, o presente de viver ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da minha vida e da sua vida, aquele que rege o mundo com suas próprias mãos, aquele que direciona toda a nossa vida, e que um dia estaremos ao lado dele de maneira completa, total, louvando o nosso Deus, vivendo num lugar onde as ruas são de ouro, aquilo que tem mais valor aqui na terra, lá no céu não valerá mais nada. O lugar onde o choro ainda não vai mais existir, a tristeza vai terminar, e nós vamos viver de maneira completa ao lado do nosso Pai Celestial. Que a nossa igreja seja o anúncio da eternidade. Que as pessoas possam se achegar, reconhecer Deus aqui nesse lugar, e que as pessoas possam vivenciar o que um dia será a eternidade. Verso de número 27, que diz que lá viverão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso quer dizer que nem todos aqueles que fazem parte da igreja celestial fazem parte da igreja terrena, mas nem todos que são da igreja terrena fazem parte da igreja celestial. E hoje a gente tem um anúncio. Você precisa definir sua vida. Você não é definido porque você faz parte de uma igreja, mas você é moldado quando você abre o seu coração para que Deus habite na sua vida e faça morada na sua vida. Que você possa sair daqui empolgado para entregar a sua vida a uma vida completamente destinada aos conceitos, aos sonhos e aos projetos de Deus para você. Em segundo lugar, eu quero que você saia daqui empolgado a buscar cada vez mais as características de uma vida de uma igreja tão diferente, tão saudável, que muitas vezes, muitas igrejas do nosso país estão tão distantes. Que o Senhor possa cuidar dos nossos corações, para que ano após ano, a nossa igreja possa ser sim reconhecida pelo poder de Deus, pelo mover do Espírito Santo, que o nome da igreja não chegue primeiro do que o nome do nosso próprio Deus. Que você agora, durante a próxima música, você tire alguns minutos para você orar pela tua vida e orar pela vida da tua igreja, para que cada vez mais nós possamos ser preparados para esse retorno, para que as características de uma igreja saudável possam ser reconhecidas nesse nosso novo espaço. Senhor, nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. É o Senhor quem luta por nós. Tudo foi criado por Ti, não há nada que não tenhas controle. Tua palavra não volta vazia. Estás aqui, Espírito de Deus. Teu Espírito vem sobre mim. Tu és perfeito e nunca mudará. Maravilhas te seguirão. Aqui estou. Faz teu querer,
amor não falha. Faz mover as montanhas, tens todo o poder. Jesus, estás comigo. Meu coração está quebrado, sopra em mim, me faz outra vez. Confio em tuas promessas, não temerei, pois sei que tu és meu Deus. Jesus, teu amor não falha. Faz mover as montanhas, tens todo o poder. Jesus, estás comigo. Vitorioso és em cada detalhe. Jesus, teu amor não falha. Faz mover as montanhas, tens todo o poder. Jesus, estás comigo. Vejo todo o teu poder, teus passos quero seguir. O único que era e há de vir. Levanto as minhas mãos, tudo é possível pra ti. O único que era e há de vir. Vejo todo o teu poder, teus passos quero seguir. O único que era e há de vir. Levanto as minhas mãos, tudo é possível pra ti. O único que era e há de vir. O único que era e há de vir. Soberano, incomparável, ó Senhor. Tu és o nosso Deus, não há outro como tu, vitorioso. Vamos cantar, vitorioso és. Vitorioso és em cada detalhe. Jesus, estás comigo. Quero terminar lendo 4 versículos com você, lá do capítulo 21, de 1 a 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que você possa entender em Deus o nosso propósito como igreja. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo domingo, às 18h30, na próxima celebração online. Um abraço, tchau.